Passamos a apresentar Novo Nascimento. Com muita alegria na alma, mais uma vez, nós agradecemos a Deus por ocuparmos o estúdio desta emissora com o programa Novo Nascimento, um órgão que tem o objetivo de divulgar o Evangelho de Cristo às cidades que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, como Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, Portão, Novo Hamburgo e São Leopoldo, a qual nós queremos cumprimentar os nossos telespectadores, os nossos amigos, os nossos irmãos, com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos neste programa uma palavra para o teu coração, uma palavra para a tua alma, uma palavra para a tua vida que vai encher o teu coração de alegria na pessoa bendita do Senhor. Nós queremos falar nesta oportunidade de um assunto muito interessante, o temor, ou melhor, o tremor do Senhor é ocasionado e falado pelo nosso profeta Jonas. Vamos ler no capítulo de número 1, verso de número 9 do livro de Jonas, que nos diz assim: e disse-lhes, ou melhor, e ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Esta palavra, Jonas, ele proferiu no porão de um navio, lugar escuro, lugar impróprio para que o ser humano esteja. A Bíblia diz que Jonas, ele pagou a sua passagem na cidade portuária de Jope e quando entrou no navio, ele desceu para o porão, o lugar impróprio, como já disse, mas desceu no porão e foi dormir tranquilamente. A Bíblia diz que levantou-se uma grande tempestade no mar, e os marinheiros e o chefe do navio apavoraram-se. Mas Jonas estava tranquilo no porão do navio. Quando esgotada todas as possibilidades de parar a tempestade, ou melhor, segurar o ímpeto do navio, depois de lançar parte da mercadoria que eles estavam carregando, lançar no mar com o objetivo de acalmar a tempestade e acalmar o navio, eles acordaram Jonas. E o chefe do navio, ele perguntou para ele, da onde tu vens? Qual a tua terra? E que povo és o teu? E Jonas, ele disse esta palavra que nós lemos, ele disse, eu temo o Senhor. Primeiro, ele disse, eu tenho temor de Deus. Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. A Bíblia diz no verso seguinte que os marinheiros e o chefe do navio se encheram de grande temor. Ora, nós vamos falar nesta oportunidade, neste programa, entre medo e tremor. Entre medo de Deus e temor. Entre medo de alguma coisa e tremor de alguma coisa. Parece-nos que está invertido o texto bíblico. Parece que está invertido. Porque Jonas disse, eu temo ao Senhor.
e os marinheiros se encheram de grande tremor. De grande tremor. Muitas vezes há confusão entre as pessoas em entender o que é tremor de Deus, né? E medo de Deus. Quando Jonas disse, eu temo ao Senhor, quer dizer, ele está dizendo que tem temor de Deus, ele tem temor de Deus. Ora, esse temor que Jonas tem é um temor imperfeito, é um temor que não está condizendo com a Bíblia Sagrada, não está condizendo com as coisas santas. Porque temer a Deus, ou ter temor do Senhor, é uma coisa muito boa. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, uma pessoa com inteligência, né? Você não precisa entrar numa faculdade ou numa escola secular para você ter o temor do Senhor. Porque isso não é gerado pela inteligência humana. Isso não é gerado pela inteligência humana. Temor do Senhor, no Salmo de número 19, nós vamos ver aqui, o Salmo 19, verso 9 e 10, diz assim, ó: o temor do Senhor é limpo. Primeiro, o temor do Senhor é algo limpo, tranquilo, aparente, né? Então, nós vemos um homem escondido no porão do navio, no lugar escuro. Nós não estamos entendendo como um homem que teme ao Senhor. Nós estamos entendendo um homem desobediente à palavra de Deus. Nós estamos diante de um homem, primeiro, desobediente, e segundo, um homem descontente com aquilo que Deus faz, o que Deus diz a respeito dele. Deus determina uma ordem para Jonas, determina uma ordem para que ele vá na cidade de Nínive, a capital da Assíria, e pregue a palavra de Deus. Agora Jonas, desobedecendo a ordem do Senhor, né, ele paga a passagem para Tarsis, que era uma cidade exatamente ao contrário, um lugar exatamente ao contrário da onde Deus tinha mandado, e paga a sua passagem na cidade portuária de Jope e vai para Nínive. Aleluia. Ou melhor, que vai para Tarsis, melhor. Ele não vai para Nínive, mas vai para Tarsis, que era uma cidade oposta à determinação de Deus. Então nós estamos diante de um homem desobediente. Por que Jonas foi para a cidade de Tarsis? Porque ele não queria a salvação dos ninivitas. Por que, meus queridos, que nós não queremos? Porque muitas vezes nós recalcitramos contra as determinações de Deus. Porque Jonas, ele entendeu, ou ele entendia, por tudo aquilo que ele tinha ouvido, e ele já fez o seu pré-julgamento. E, então, determinou que os ninivitas não estavam em condições de receber a salvação. A Bíblia diz que a Síria, que era ao lugar onde Deus tinha mandado Jonas, eles eram homens sanguinários. E às vezes nós julgamos as pessoas pelo que nós queremos. Agora, uma coisa é necessário que nós entendermos, que nós não temos o condão, nós não temos o direito de julgar quem quer que seja. A Bíblia diz no capítulo 5, verso 32 do livro de João, que o julgamento pertence ao Senhor. Quando Deus
gerou o seu filho, quando Deus gerou o seu filho, ele deu autoridade para o seu filho. No capítulo 28, verso de número 8 do livro de São Mateus, Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e a terra. Então todo o poder está nas mãos de Cristo Jesus. E só Ele pode fazer o julgamento. Só Ele pode julgar quem deva ou não deva ser salvo. Porque eu não tenho o direito, eu não tenho o condão de julgar quem quer que seja. Eu posso pensar até, mas o fulano é um homem imperfeito, o fulano é um homem que não merece a salvação. Eu posso pensar. Agora, julgar, eu não tenho condições de julgá-lo, porque só Deus tem condições de julgá-lo. E o próprio Deus, quando ali no capítulo 5, ele abriu mão do julgamento. Ele abriu mão do julgamento e colocou o julgamento nas mãos do Senhor. Se nós lermos a palavra, nós vamos ver que Deus está dizendo: eu não julgo. Ele, o Pai, eu não julgo. O meu filho julga. Porque todo juízo foi depositado nas suas mãos. Então só Cristo é que pode fazer o julgamento. Agora Jonas, ele achou que ele podia fazer o julgamento. Ele achou que ele podia dizer que os ninivitas não estavam aptos para a salvação. Ele podia achar que os ninivitas não eram dignos de receber a salvação da pessoa de Jesus. Agora nós vamos ver, lá no capítulo 4, ele descontente. Primeiro, desobediente. No capítulo 1, verso 3, primeiro nós vemos um homem desobediente. Depois nós vemos no capítulo 4, verso de 9 e 10, nós vemos um homem descontente com Deus. Agora eu pergunto a vocês, eu pergunto aos nossos telespectadores, qual é o direito que nós temos de ficar contra a autoridade de Deus? De nos levantar contra a autoridade de Deus? De dizer que Deus não está julgando perfeitamente a humanidade? E que nós temos condições de julgar muito melhor do que Deus. Muito melhor do que Deus. Quando Deus levanta uma boboreira, e a Bíblia diz que estava um sol causticante, e Jonas então aproveitou a sombra daquela árvore para descansar. E aí depois Deus mandou um bicho que comeu aquela boboreira e ele ficou com a cabeça descoberta. Nós vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e nós voltamos em seguida com o temor imperfeito de Deus. De Jonas, o temor imperfeito de Jonas. Voltamos em seguida. Não desligue o teu receptor, mas fique aguardando a resposta de Deus para Jonas.